Boa noite, meus amigos, meus alunos. É sempre uma alegria e um prazer estar de volta aqui para transmitirmos os conhecimentos da doutrina espírita. Preambulamente, eu quero pedir pela minha prima Glorinha, que está internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na UTI. Glorinha Lins do Rego. O seu médico é o Dr. Luiz Guilherme de Miranda. Eu peço a vocês para mentalizarem lá a UTI do Hospital Samaritano de Botafogo, onde está a Glorinha, que ela venha receber de nós uma energia mental muito positiva e seu espírito, impactado por essa energia mental, contra-reaja sobre o próprio organismo, revertendo o quadro em que ela se encontra. Nesses próximos dias, a nossa perspectiva é que, mantendo essa corrente mental de positividade e de saúde, ela pouco a pouco sairá dessa fase aguda. Portanto, eu peço também aos bons espíritos que assistam a Glorinha e intuam sobretudo o nosso intensivista e clínico Luiz Guilherme de Miranda. Bem, então estamos começando o nosso curso. O meu e-mail para qualquer pergunta é adm.doutrinaespírita, tudo junto, gmail.com. A aula de hoje é a aula número 18. E nós estamos trabalhando nesses dias o problema do sofrimento, tendo por base uma citação evangélica de Jesus, que são as bem-aventuranças dos que sofrem, dos que choram, enfim, dos que sofrem perseguição pela justiça, enfim, dos aflitos. Então, eu gostaria ainda de dar um passo à frente para vocês que me acompanham e dizer que a visão espírita é estritamente dinâmica. É dinâmica, ela é lógica, causal, lógica e finalista, que ela começa, tem um meio de ação e um objetivo final. Dentro dessa linha, a doutrina espírita não vê o sofrimento do ponto de vista masoquístico, ou seja, que tem que sofrer para melhorar, eu tenho que me autoflagelar para melhorar, eu tenho que espiar para melhorar, eu tenho que bater no meu corpo ou no meu coração dizendo a minha culpa, minha eterna culpa. Ela não vê nada disso. Ela vê que nós somos filhos de Deus, criados à sua semelhança, e temos o potencial dentro de nós para reverter os quadros mais críticos e mais difíceis, desde que o nosso destino, pela lei da causa e efeito, assim o permita. Portanto, nós temos uma visão altamente positiva, altamente proativa, e negamos o sofrimento como instrumento de crescimento e de evolução. Pelo contrário, o sofrimento para nós é um sinal de transgressão de uma lei divina, seja de uma lei divina da natureza, violando o nosso estado de saúde, violando o nosso equilíbrio biológico, a nossa chamada homeostase, ou violando, então, as leis morais. O sofrimento é um sinal, como eu disse ontem, quando nós temos um quadro febril, esse quadro febril minimamente indicativo de um estado de infecção. Então, o médico vai, o colega, tira a temperatura, pede os exames de laboratório para identificar exatamente a infecção e trata. Então, a febre é necessária, porque quando os indivíduos não têm febre, os sinais ficam menos abertos e o clínico, às vezes, tem dificuldade de avançar no diagnóstico. Bem, então, os nossos sinais, o Espiritismo tem, portanto, essa correção, dizendo que o sinal, que é o sofrimento, a proposta dele é a correção dos nossos rumos, saindo do erro para o acerto, saindo da transgressão para a compatibilização no comportamento relativamente às leis divinas. Então, que nós não aceitamos isso como um castigo, mais uma vez, batendo meia-culpa e nos crucificando, absolutamente. Nós aceitamos isso como uma correção de rumo, como uma advertência,
Portanto, o Espiritismo não abona o pecado, ele abona o erro e, sendo o erro, pode ser corrigido. Essa é a visão progressista, evolutiva e que tem que ser colocada aqui. Nós não fazemos nenhum apanágio de sofrimento e de dor. Nós fazemos, sim, a propaganda. Nós somos apóstolos, sim, de um sentido de evolução e de progresso. E se a dor existe, é sinal que temos que corrigi-la através do arrependimento e das boas ações, ou respeitando, sobretudo, os limites do nosso corpo e compatibilizando a nossa vida com o nosso próprio estado de saúde. Feita essa introdução, nós entendemos, portanto, que esse estado de sofrimento que Jesus assinala, bem-aventurados os aflitos, ele vem de duas raízes, que nós já falamos. A violentação das leis da natureza, as leis da natureza em nós são as leis da saúde, a lei da biologia, a lei do nosso próprio funcionamento corporal, que tem que estar equilibrado. Daí o nome homeostase. Ao violarmos essas leis biológicas, nós vamos então facilitar um desequilíbrio fisiológico, facilitar a entrada de organismos patogênicos, criar situações de doença. E, ao mesmo tempo, violamos também, se violarmos as leis morais que Deus estabeleceu, nós então receberemos esses reflexos. Nos estados de violação das leis biológicas, nós temos alguns exemplos de indivíduos que são diabéticos e não fazem sua dieta. A glicemia aumenta, depois entope os vasos, ele faz as vasculopatias, faz insuficiência cardíaca, faz retinopatia, faz uma série de problemas sequenciais que a própria diabetes leva. E esse é um exemplo clássico. Outro exemplo do alcoólatra, mais um exemplo do fumante tabagista. Mas em relação às leis morais, nós temos aqui, referi aqui, e vou citar para vocês, algumas leis morais importantes ou algumas virtudes que eu pude escrever. Vamos lá devagarzinho. Bondade, benevolência, indulgência, paciência, tolerância, justiça, caridade, perdão, amor. A contrapartida da violação. Quando o sujeito não pratica a bondade, ele é mau. Quando não é benevolente, ele é malevolente, fala mal das pessoas. Quando ele não é indulgente, ele é crítico, preconceituoso. Quando ele não tem paciência nem temperança, ele é impaciente, intemperante. Quando ele não tem tolerância, ele não tem a compreensão, o dom da compreensão. Quando ele não faz a justiça, ele é um injusto. Quando ele não pratica a caridade e vê tudo para si, ele é egoísta, um egolatro. Quando ele não assinala o perdão, ele é um impiedoso. E quando ele não assinala o amor, ele caracteriza o ódio e a vingança. Portanto, essas virtudes que foram aqui colocadas por mim, alinhadas, nós temos que passar para o lado de cá. Ou seja, nós temos que passar para o lado de cá por um sentido de querer viver bem, querer estar bem conosco, com a nossa consciência, querer ser feliz, né? Não querer ter amargura, não estar assodado no coração, não querer estar num estado de desconforto, acusando o mundo de toda essa ignorância que aí perpassa todas as classes sociais, todas as nacionalidades e países, e idiomas, enfim, etnias. Nós não queremos isso. Queremos sim sermos bons, benevolentes, indulgentes, pacientes, tolerantes, justos, caridosos, exercermos o perdão e praticarmos o amor. Com essa medida, com essa correção, os males que nós fizemos nessa vida, violando essas leis, ou de vidas passadas, eles vão ficar gradualmente sendo atenuados, como a gente vai jogando um pouco de água sobre o fogo e gradualmente o fogo vai se apagando e nós vamos abrindo um novo horizonte de vida e de felicidade. Um dos exemplos que eu dou para essa forma de conduta é
a nossa própria pandemia. Nós estamos vivendo ela a todo momento. Mas ela é um excelente momento para nós sentarmos aqui e discutirmos essas coisas, para que a gente possa refletir, conversar com o filho, com a esposa, com os netos, mesmo pelo telefone, mesmo pelo celular. E deixarmos de lado aquilo ali que está lá no fundo dessa sala, que é a televisão, que ela só bombardeia a gente com coisas ruins. O que a televisão está construindo de bom para nós? O que ela está levando a nós num aquietamento íntimo, numa paz e num sentido de plenitude existencial? Nada, nada. É um fenômeno de jogar só notícias negativas e aterrorizar as pessoas. Não é de hoje, sempre foi assim. Porque quando acontece uma tragédia, seja lá no interior de uma província, lá do Japão, ou de um lugar qualquer, lá da Sibéria, já vem aquela desgraça que morreram tantos, etc. Isso não é vida. A vida que a gente está vendo agora foi o que eu falei ontem, foi a vida que apareceu outra vez na Praça 15, no meio das barcas, onde a tartaruga começou a voltar. Os mergulhadores fotografaram a tartaruga ali, a vida está voltando. O homem deixou de alterar a natureza sozinha vai crescer. É isso que nós temos que fazer e essas que são as virtudes que nós temos que promover em nós próprios. Portanto, era isso que eu queria passar para vocês hoje, dizendo em síntese em alguns pontos, pontualmente. Vamos resumir. Primeiro, o Espiritismo tem uma visão estritamente dinâmica, a evolução acima de tudo, aperfeiçoamento do indivíduo para o bem, para a inteligência e para a moral das leis divinas. Segundo, o Espiritismo não é masoquista, não aceita o sofrimento, aceita sim o erro, e o erro, que é uma transgressão, o livre-arbítrio dele assinala que pode o homem, por si próprio, reconsiderar a sua vida, refazer, reparar, superar e voltar a ser feliz. Portanto, nós somos seres de evolução e não aceitamos o pecado, nem muito pecado capital, porque esse pecado, aliás, original, que nós, ou capital, a gente não tem nada a ver com o que os outros fizeram. A gente tem a ver com o que nós estamos fazendo aqui e agora, no sentido do bem. E, finalmente, o Espiritismo vê esses distúrbios que nós passamos, esses mal-estares psicológicos e espirituais, como também os distúrbios da saúde, como sinais indicativos, acendendo ali a luz vermelha, que nós temos que mudar de rumo, mudar de atitude e de comportamento e pausarmos um pouco e abrirmos pela reflexão para uma nova forma de vida. Sejamos doces, sejamos meigos, sejamos suaves, sejamos resignados, tenhamos uma fé robusta e vocês vão ver que o que vai passar por nós, para aqueles que assimilarem esses momentos, vai ser algo que uma única vez a gente teve a oportunidade de viver, que é passar um tempo refletindo sobre a vida, refletindo sobre a nossa origem, refletindo sobre o que nós estamos fazendo no mundo, refletindo sobre o nosso futuro, refletindo sobre a existência da vida, da natureza, de tudo que existe e se manifesta, e da criação, e para aqueles que têm fé, acreditam, são monoteístas, acreditam na existência de Deus. Portanto, eu quero agradecer a vocês mais uma vez, e eu agradeço de todo o coração aos bons espíritos, que até me arrepiam aqui, que eu sei que eles estão lá no Samaritano, em Botafogo, na UTI, atendendo a minha amada prima Glorinha. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez as flores para vocês, para dizer o seguinte, isso aqui que é vida. Olha, isso aqui é vida. Olha só, quem pintou isso? Quem deu essas cores? Quem deu esse formato? Quem deu essa tessitura? Quem deu esse perfume? Deus, ou a criação. Aqui a vida é perfeita, harmônica e bela. Procuremos copiar a natureza nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, no nosso modo de ser. Amanhã voltaremos para abordar mais um ponto referente ainda a esse tema bem-aventurados aflitos. Então vocês estão entendendo que nós temos tempo suficiente para refazer a nossa vida. Que Deus nos abençoe
Que a paz do Senhor esteja conosco. Obrigado e uma boa noite para todos.